They are completely bound by the love of each other. Is the sound working in broadcast now, Haribol? Eles são ligados pelo amor um ao outro. First rock and then upon the pillar. First with Então, the first stage of prema, o primeiro estágio the eye contact, do prema é através do contato visual, o contato com os olhos. expressed through eyes. O prema ele é expresso através do olhar. Think about each other. Então, amado e amante, eles pensam different stages. um no outro. Então, vem diferentes estágios. We have heard the definition of prema many Nós já ouvimos diversas vezes a definição de prema, definitions. mas há também diferentes definições de prema. Simplest definition. Qual que é a definição mais simples de prema? Anandamamta Vishnu. Ananya Mamata Vishnu. Narad and Uddhav, they say that Ananya Mamata Vishnu Mamata Prema Sangata. Ananya Mamata Vishnu Mamata Prema What do Samgata. you read definition of love? Qual é a definição Ananya Mamata de 1.8. amor? Deve haver Ananya Mamata, unidirecionamento, e Mamata, And this should be possessividade. 1.8 devoted only to E God. esse unidirecionamento e devoção diretamente para o Senhor Supremo, para o Senhor Vishnu. Like Então, o sadhaka, Sadak going from the Sri Shraddha Sadhu Sangha. quando ele vai pelos estados de When they take Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anattaniviriti, Bhas is coming also. então, quando ele chega em Ashakti, If there is apego, no Asakti, Prema Bhasa se manifesta, uma semelhança do Prema. in the stage of Asakti, two symptoms are there. E no estágio de Ashakti, de apego, dois sintomas se manifestam. You have Bhajane Ruchi and Você tem Bhajane Bhajane Ruchi e Bhajane So, Ashakti. someone gets Ruchi in the Então, stage of Asakti. se alguém tem Ruchi, gosto, no estágio de Ashakti, então esse Ruchi, ele vem no sentido de ter gosto de todos os 9 membros de Bhakti, cantar os santos nomes, You feel the food, it's very ouvir tasty, right? Harikata, And if assim you're como not quando você hungry, está com fome, você sente que a comida é muito saborosa, você tem o gosto pelo you can alimento. get many as delicious as many items, but Da mesma forma, se você não tem fome, você pode ter diferentes itens ali alimentícios na sua frente, mas você não vai ter o desejo de comer esses itens. Você vai terá perguntas. Ah, quem preparou? Quem ofereceu o Pratakuradi? Ofereceu da maneira correta? Diferentes perguntas salt, less salt, virão. this, that. Será que está com muito sal, com pouco sal? Porque a pessoa não tem gosto. This is less cooked. Está cozido demais, está cru. Many kind of questions. Por quê? Porque a pessoa não tem o ruchi, não tem o gosto, a fome. Então, essa é a comparação que o Gurudeva faz. Então, quando não tem gosto, That time, but if you have ruchi, and when you're hungry, é assim como quando você tem fome, quando você tem gosto. Então, quando você tem fome, qualquer comida que vem na sua frente, você instantaneamente vai you comer. feel so happy. E você vai ficar muito satisfeito. So like this, there should be ruchi for Da bhajan. mesma forma, deve haver ruchi por Stage of bhajan. Asakti, the ruchi for bhajan Então, is coming. no estágio de Ashakti, Attachment towards the worshipable. você tem esse ruchi, esse gosto, e também Asakti is saying, apego à sua deidade adorada. Asakti has to be O developed primeiro towards Guru, and then Ashakti, this very apego same deve Asakti, ser direcionado a the Guru. attachment will be E depois o Ashakti deve ser direcionado à sua deidade adorada, seja em Vaidhi Marga ou em Raga Marga, que é a devoção espontânea, Raga Marga, ou a Vaidhi Marga, a devoção imposta. É o mesmo processo. Então, nesse estágio de Ashakti, Then after Rati, the bhava depois de Ruchi, o estágio de Bhava se manifesta. it's like the first stage of prema. É o primeiro estágio do Prema, esse Bhava. Slowly, then Então, pouco a pouco, em Bhava, isso também é explicado there are three kinds que of há 3 internal symptoms sintomas internos and 9 types of e external symptoms. 9 tipos de sintomas externos.
So there are three internal systems. Então, esses três sintomas internos, a Abhilasha, que é esse desejo de alcançar ao Senhor Supremo e aceitar aquilo que é favorável, a Bhakti. E tem 4 tipos de Abhilasha, isso também é explicado. Então, quando todos os estágios são atravessados, chega nesse estágio de Prema Dasha, quando amadurece. Então, a definição do Prema, essa definição vem. E mesmo que haja uma razão para ser destruído, ele não é destruído. Pelo contrário, ele aumenta. Ele não é destruído quando tem uma razão para ser destruído, mas ele aumenta. Então, é uma das definições também. Mas todas as definições, qual é a mais elevada e a melhor de todas? É uma gota de lágrima. Here it's coming. So here it is said that first, então é dito que primeiro Rag. There is continuous, tem esse deep attachment towards each apego other. profundo, natural e espontâneo, um pelo outro. Então, quando esse Raga, esse apego espontâneo se manifesta, ele se manifesta somente com um piscar dos olhos. E esse Raga, ele se apega muito rapidamente. Quando amado e amante se encontram. E esse mesmo Asakti, ele vai aumentando pouco a pouco. Ele não possui limites, ele vai aumentando e aumentando. Porque esses estágios, eles culminam no estágio mais elevado de Madanakya Mahabhav. No mundo transcendental, então, até chegar a esse estágio elevado e exaltado de Madanakya Mahabhav, nesses humores exaltados. Então, isso aumenta, os estágios vão aumentando e ele é sem limite. Ele é um vilasa, é como um playground divino do Prema. Então, a Vivarta significa ilusão e o segundo é redemoinho. Então, Vivarta tem esse conceito de Prema Vivarta, um redemoinho de Prema. E ele é tão intenso, ele vai se intensificando tanto que chega num ponto que não sabe se é o desfrutador ou aquele que é desfrutado. Então, no reino de Prema, a mente, ela se torna una. É como se o humor de ambos, eles se misturam e se tornam um só. Por exemplo, o Gurudeva dá o exemplo que tem um pó de folha de betel, que se você esquenta esse pó, ele é branco, mas se você esquenta, ele fica preto. Ele é um pó branco, mas se esquenta, ele muda de cor. E aí ele tem essas duas cores, esse pó de folha de betel. E tem um outro pó que ele é meio amarronzado. E os dois se misturam e manifesta uma terceira forma, que é preta, escurecida. É um pó escuro. É um exemplo. É uma espécie de kajal, mas Gurudeva está falando que não pode colocar no olho, porque se você colocar no olho, você terá problemas nos olhos. Então, não use. Não pegue esse pó para fazer kajal, para colocar nos olhos. Não use isso, que não é bom. Então, voltando. Nesse verso,
such a high stage of Esse prema estágio is elevado de prema, ele se manifesta the impersonalist. que os Let's say impersonalistas, Aham Brahmasmi, right? That I am Brahman. They're saying that Krishna. os and impersonalistas, eles they're so pensam much suppression. They're saying that I am Krishna. que as gopis elas estão absortas One gopi de forma que elas pensam que elas são and another Krishna. gopi, they Que, both are discussing the pastime of Krishna. na verdade, as They gopis are elas estão following it. discutindo os passatempos de The Krishna, impersonalist prema. mas o prema dos The impersonalistas, impersonalist, they are saying eles dizem Vivartavad. The impersonalist ideology a ideologia dos and the prema vivarta of impersonalistas the Vaishnavas, as explained by e o Vaishnavas, is prema very much explicado different pelos because Vaishnavas é diferente, they're thinking porque that eles they're the pensam God themselves, they are Brahma. que eles são Brahma. Eu sou Brahma. Esse é o humor dos impersonalistas Mayavadis. Mas as gopis, elas não pensam exatamente isso. As gopis, elas pensam, eu sou Krishna. Aí uma outra gopi pensa, I am lifting it as Govardhan, eu and estou another gopi levantando o Giridhar is, Govardhan, e a outra with the pensa, with ela the está naquele humor. of Mother Yashoda Eu offering sou breastfeed. Yashoda, estou amamentando Krishna. Então cada gopi ela está absorta num humor diferente. Mas os impersonalistas, eles pensam The gopis are thinking I am Krishna. que as Then gopis the pensam, eu sou Krishna. Krishna and Krishna is Brahma. E Krishna So, é Brahma. The gopis are Jiva. E as gopis, elas Here, são divas. Is it not impersonalism that gopis becoming Brahma? Então isso não é impersonalismo This is que impersonalist as ideology. gopis se tornam Brahma? Why are the gopis saying like this? Por que as gopis elas falam dessa forma? One gopi is saying to another gopi, Uma gopi fala para outra, olhe, all the pastimes, one todos os gopi is saying, passatempos I am de Krishna. Krishna. Okay. Uma pode dizer, tudo bem, eu sou Krishna. E a outra gopi ela vai dizer, That I am Yashoda. eu sou mãe Yashoda. So Yashoda and Krishna are Então, different. Yashoda e Krishna são diferentes, são humores This diferentes. stage of Então, prema is nesse called estágio de prema, Prem Vilas Vivarta, the é chamado whirlpool prema vilasi, and whirlpool of divine love. que é Yoga is manifesting all these redemoinho pastimes de amor and divino. all they are performing these pastimes of Krishna themselves. Então, todas estão realizando esse passatempo. Lifting Giraj Govardhan. Uma está levantando Giriraj Govardhan, The demons e killing os of demônios, demons and these lilas. as lilas de matar os demônios. To this. And who is the demon here in their E quem é o demônio nessa atuação das Okay, gopis? let's consider I am Putana. Então, uma pode pensar assim, dizer, vamos dizer então que eu sou Putana, I want to breastfeed Krishna. e eu quero amamentar a The Krishna. gopi that became Então, a Putana, gopi que se transforma em Putana, que atua como Putana, she coming to kill Krishna. This is no against bhakti. So ela não está indo there contra is nothing Bhakti. against bhakti in that of gopis. Não tem nada contra Bhakti. Elas não estão contra Krishna. Do you understand? It's a bit hard to understand. É um pouco complicado de entender. A gopi que se tornou Putana, ela é Yogamaya, realizando Not any real o papel de Putana. Na verdade, não é nenhuma gopi, é a própria Yogamaya. Porque as gopis elas não podem fazer nada que seja contra Bhakti, contra Krishna. Então, a gopi ela se tornou Putana somente ali naquela atuação, naquele papel. Mas é a própria Yogamaya realizando esse papel. Okay, the Sakya Leelas, the pastime with the friends. Então, tem Sakya Lilas, esses passatempos com os amigos de Krishna. E todos os passatempos de Krishna, And they are doing as gopis, elas estão se lembrando, estão fazendo Anukaram. Então, elas podem se tornar Sakyas, amigas de Krishna. Leela Namak Anukaran. Lila Amak Anukaram. Elas estão fazendo uma atuação, então, como se fosse um teatro. Então, tudo isso no estágio de Mahabhav. This whirlpool of divine love is manifesting like this. Então, esse amor divino se manifesta dessa forma. Elas estão ali imitando, fazendo faz de conta. Imitando os passatempos. So the impersonalists, they are Mas os impersonalistas, eles pensam, what the perspective of impersonalist we must know. What are they saying? é importante entender a perspectiva, a ideologia dos Mayavadis, dos impersonalistas. There is no jiva. Eles Everything is dizem, Brahma. não há diva, não há alma, tudo é Brahma. Apart from Brahma,
There is nothing else that E além de exists. Brahma, nada existe. Essa ideologia Mayavadi impersonalista. Everything is Brahma. Tudo é Brahma. There is nothing. Não existe mais nada, só Brahma. Eu sou Brahma. Everything is Brahma. Não existe Diva. The jivas are Brahma. Nothing else exists apart from Brahma. As divas são Brahma e mais nada existe This is the impersonalist além approach. dos Brahmas. Essa é a ideologia dos Mayavadis. Here, when Mas the gopis aqui, are quando as saying gopis elas dizem that I am Krishna, que eu sou Krishna, okay, we can accept this. a gente, tudo bem, a gente aceita. E outra gopi, Is becoming Yashoda. ela se torna mãe Yashoda. So like this, Então assim, there's a whirlpool of divine love. tem Gopis esse are redemoinho do amor performing and divino, o imitating Prema the pastimes Vivarta. of Krishna. Elas estão realizando esses passatempos de Krishna. Such is the stage of prema. Então no estágio de They're Prema, not able to differentiate themselves from Krishna. elas não conseguem se That's diferenciar why de this Krishna. is called the whirlpool of divine love. Por isso é chamado o redemoinho do amor divino, Prema Vivarta. The Vivarta actually has two O meanings. Vivarta, na verdade, tem One dois is whirlpool, significados. Um deles é and another redemoinho meaning is e o outro significado illusion. é ilusão. Chaitanya Mahaprabhu also O said, Senhor Chaitanya "Am I Mahaprabhu, Chaitanya?" ele diz, eu sou Chaitanya? Ele se pergunta. He's absorbed in this mood. Em Gambira, ele está absorto neste humor. Quem sou eu? Eu sou Chaitanya? Am I Chaitanya? So this is called Atma Vismara. É chamado Atma Vishmaran. The five symptoms É um dos of 5 the sintomas Kalpatteshana que se manifestam. So that the symptoms of Mahabharata. Um dos 5 sintomas de Mahabhav. Atma Vismaran means to forget. Atma Vishmaran significa se esquecer completamente do eu, da própria identidade. Completely forgetting their own identity. Atma Vismaran. Atma They are Vishmaran, the symptoms of Mahabharata. um dos sintomas de Mahabhav. It's very hard to understand É muito these. difícil de compreender completamente. So please try and understand. Então procure compreender. Wordly you may understand. Talvez vocês entendam, talvez não. But it is not at all possible for jivas to understand Mas não é these things. Possível para as Atma divas compreenderem completamente. Atma Vishmaran, esquecer a própria identidade, a própria noção de eu. Nesse mundo, right? And the mad person forgets who alguém they se are. torna louco, esquizofrênico. Even the E mad essa pessoa person does not know esquizofrênica, if I am in this body ela or não not. sabe mais se ela está no próprio corpo. Everything the mad person forgets. Uma pessoa nessa condição, ela esquece de tudo. Sometimes they're walking here and Às here vezes around eles estão naked, andando laughing, crying, pela rua whatever they pelado, às want vezes to estão do. chorando. The mad person like this, they forgot Uma everything. pessoa esquizofrênica esquece de tudo, até de si própria, do eu. But in the realm of Mas no reino de Prema, not like this. não é assim. It is such a higher stages coming É um Atma estágio Vismaran. tão elevado de Atma Vishmaran que eles se esquecem completamente da própria identidade. Mas os impersonalistas, os Mayavadis, eles também não entendem e não aceitam. Am I the enjoyer? Am I the Eu sou o enjoyee? desfrutador ou aquele que é desfrutado? Então é um humor diferente dos impersonalistas e de esquecer completamente da própria identidade, do seu próprio eu. So, Katha of Prem. You can explain to Krishna. So, if someone is asking someone to explain something, they're only asking them because the person knows about it, right? So, they were asking, he's telling, if someone is Brahma themselves, then how can they tell? If someone merged with Brahma, so no need to merge with Brahma, so that's why impersonalism. Então, os impersonalistas, eles têm essa ideia de se fundir no Brahman, a refulgência do Brahman. It's not possible. If I'm Brahman, you are also Brahma. Então, se eu sou Brahma, você também é Brahma. How can you be one? Como é possível ser um?
So this is impersonalist. Então, esse o humor dos This is present in the impersonalistas heart. está presente Then na ideologia we can never deles. understand the Mas mood se of Gaurasundara. isso estiver no coração, esse impersonalismo, não podemos entender o humor de Gaurasundara e a sua misericórdia. The bhajan is like O a bhajan secret mystic power. É assim como um poder of it. místico e secreto, as glórias do And people bhajan. cannot- the E as material pessoas people cannot materialistas, elas não podem compreender o poder do bhajan. So moving further, Katha, Então, já continuando aqui com o nosso katha, so today, why did Krishna leave us? então, por que Krishna nos abandonou? O significado é, That why has Krishna abandoned us? Porque Who is Krishna- saying this? Gopis are saying this. se foi. Quem está falando isso? As gopis estão falando isso. Krishna left us. Por que Krishna nos abandonou? Gopis are saying As gopis estão dizendo, Uddhav, me diga. such stage of prema is Então, esse estágio de prema, ele se manifesta. that even for 1 second, Que mesmo por um if we don't take darshan of segundo, each other, we cannot se nós survive. não tivermos darshan um do outro, nós não podemos sobreviver. E esse mesmo Krishna, ele nos abandonou hoje. Uddhava explained that. Então, Uddhava explica What is the answer of this? qual que é a resposta para essa Uddhav in pergunta. Bhagavatam, he just said, Uddhav, ele diz, Idam Mahabhaga. In reality, na verdade, you can never ever be separated from Krishna. você nunca poderá estar separada de Krishna. The natural nature of love is A that natureza lover and beloved do amor are é que amado e amante, always desiring to stay eles sempre together, like desejam estar unidos, estar juntos. December is coming in Assim, huge agora flight dezembro of está male vindo bird and female e bird, no céu fica inúmeros pássaros, machos e like fêmeas, they are flying. e eles estão voando, Wherever they want to go, they are e eles going, vão para onde spreading eles their wings querem, far out. se espalhando no céu, e de acordo com o poder das suas asas, eles vão para um lado e para o outro. Não tem nenhum tipo de laço, nada que Because wherever the bond eles is fiquem there, presos, porque onde quer que haja um laço, o prema diminui. it's decreasing. And the prema is always free. O prema, ele é sempre livre. Esse é o estágio mais elevado do prema. Não há nenhum tipo de laço que possa atar o prema. The difference between the Essa é a paramount diferença mood and the entre o amor de amante e o amor de marido e esposa. No humor de Sakyatya, você tem essa ligação de responsabilidade. O marido tem a responsabilidade de nutrir, de prover, e a esposa a responsabilidade de cuidar das crianças. Então você tem ali um laço, né, uma responsabilidade atando essa relação. Então, nesse humor, nessa raça de Sakyata, não há liberdade. 3 times you look at the door that you locked properly or not. Por exemplo, a pessoa True or vai, not. When you leave your room, you have to check a the pessoa sai e ela verifica se ela trancou a porta door. And de forma correta. in the house, then, and no need to lock even. Mas se não tem ninguém, você não precisa trancar o quarto. Perdão. Till the time the conditioned souls are in this material world, Então, as almas condicionadas no mundo material, we are de uma forma being pulled by ou these de outra, foundations. nós estamos sendo empurrados por esses laços que atam. So what I'm trying to say is that Então, o que eu estou querendo dizer in Sakyatya there is é que em Sakyata você tem esse laço que ata, mas no humor de amante, amado e amante, não tem nenhum tipo de laço. and the gopis they are breaking E as gopis, all elas quebram the because todas as regras, porque na vida material, por exemplo, quando numa montanha um rio está descendo, se o fluxo da água ele for tiver uma represa ali para impedir aquele fluxo,
vai impedir por um tempo, mas em algum momento a água ela vai ficar tão forte, o fluxo, a correnteza, que ela vai quebrar aquela barreira, aquela represa. Então, às vezes, na represa, ela está bloqueando o fluxo de água. Então, eles gastam milhares e milhares de dólares nessas represas. Mas, mesmo assim, não resolve nada. Porque quando eles abrem essa represa, ou quando ela quebra, a água vem com força e inunda tudo. A enchente ela não vem somente por conta da chuva. A mesma água. Às vezes eles dizem que tudo foi inundado pelas chuvas, mas não é verdade. Na verdade, eles estão represando a água ali e em algum momento segura a água, mas em algum momento vem a chuva junto com a represa que estoura. Aí sim vem uma enxurrada na área plana e destrói tudo, as casas, as fazendas. Da mesma forma, no reino de Prema, as gopis, elas quebram todos os tipos de represálias. Quais são os tipos perdão, não é represália. Todas as etiquetas. Elas quebram, por exemplo, a vergonha, paciência. Qual é um dos maiores obstáculos, né, das mulheres? Por exemplo, das moças, das mulheres. A vergonha. É uma das maiores joias que uma mulher pode usar. A vergonha, a timidez. Mas se não há timidez, então não é uma mulher de verdade. É uma tolice. Então essa timidez feminina é algo muito importante. É uma das joias mais elevadas que a mulher pode usar. Então a vergonha não, a timidez, a paciência, a boa natureza, né, uma etiqueta apropriada. Então todas as mulheres elas devem usar essas joias. A timidez, a paciência. Kul significa dinastia. Por exemplo, esse tipo de humor, né? Eu sou uma rainha, esse humor real. Eu nasci numa família real. Uma espécie de ego. Então eu já expliquei esse kata. Quando eu expliquei sobre a história da vida passada de Shabri. Shabri, na vida passada, ela foi uma rainha. E um dia ela recebeu o darshan de Santa Matma. Se você compreender a história da vida passada de Shabri, ela era uma rainha e ela foi junto com seu marido rei e ambos eram muito religiosos. Então eles foram para ter o darshan de Santa Matma. Mas, naquele momento, ela ficou tão absorta no kata que ela não queria nem voltar para o seu reino. Mas, por conta da sua família, e que o rei, seu esposo, disse, agora nós temos que ir, eu tenho que realizar alguns trabalhos no meu reino, então temos que voltar. Aí ela teve que voltar com o rei para o reinado. E ela ficou muito triste, porque ela tinha que ir. Então, um dia, ela pensou, eu nasci numa família real. Por essa razão, isso é um obstáculo que eu não posso ter essa associação de Santa Matma. Então, na hora da sua morte, ela orou ao Senhor Supremo, por favor, me dê o nascimento na família mais baixa classe. Então, ela se tornou Shabri.
ego, no sem nenhum no tipo de foundation, ego, no sem nenhum understanding. tipo de Shabri Katha is so beautiful. laço para atá-la. Esse kata de Shabri é tão lindo. Then in next life, you Então, na became próxima Shabri vida, ela se tornou Shabri, in forest. na floresta. Staying with her parents, Ela ficava com seus taking care of pais, the cows, cuidava das Then vacas. came the time of marriage. E aí chegou o momento do casamento, a época do casamento. E ela pensou, eu não quero me casar. Mas os seus pais Forced her to marry. forçaram ela ao casamento. Mas no dia do casamento, ela Gave up everything and went abandonou towards the tudo forest. e foi para a floresta. Because Por quê? so during in her family there Na was família a law. havia Like there uma was a regra, tradition uma tradição to familiar cook meat on the de weddings. cozinhar carne no dia do casamento, na festa de casamento. So at the time of marriage, Então, os pais dela, ela viu que eles já cooked estavam meat, ali com these cabra, and búfalos. tomorrow E no dia seguinte, as pessoas viriam e eles seriam mortos so e many people cozidos. for my wedding. Sorry, so many. E eles for my wedding. convidaram tantas pessoas para o casamento. So one day before she Então, um dia antes do casamento, ela fugiu. because in the family it was tradition. Porque era essa tradição de cozinhar carne na família. Então, ela fugiu para a floresta e subiu numa árvore. She saw Matangrishi after. E aí ela encontrou Matangarishi. The next morning she E went to Matangrishi and she surrendered. na manhã seguinte, ela foi pro ashram de Matangarishi e ela se rendeu completamente a ele. É a história de Shabri, muito bela. So just like this, I was explaining. Então, como Cool. eu estava explicando, Having respect for your family and dynasty. The gopis gave up that also. que as gopis, elas abandonam todas as regras, elas quebram todas as regras. Respeito à família, tudo. 5, I told. Então, como eu disse, são 5 Patience, elementos, né? A timidez, a paciência, cool. Sil. Sil means Sil significa natureza, good nature. como uma boa natureza, a boa natureza da mulher, uma etiqueta apropriada, não deve rir muito, sorrir muito, é a etiqueta correta para as moças, para as mulheres. They're not very, very angry. E também não ser muito brava. Sil means they should be calm. Então, Sil significa essa natureza boa. No Jaiva Dharma, tudo é explicado. Read Dharma and you can know everything. So, No Jaiva Dharma, tudo é explicado. Todos esses pontos. Por essa razão, the gopis, as gopis, for the service of Krishna, for the love for Krishna, they pelo gave up. amor a Krishna, pelo serviço a Krishna, elas abandonam tudo. Full seal, they gave up the Elas abandonam patience, a shyness, paciência, a timidez, their family foundations, os laços strong familiares, desire to meet with porque elas têm esse desejo intenso de se encontrar com Krishna. the gopis. As gopis, elas abandonam tudo e elas correm em direção a Like Govinda. Krishna is saying, na param nirvidam. Sadhus. There are two meanings. Então, o termo sadhu, a palavra sadhu tem 2 significados. Your behavior is like sadhu. O comportamento é como sadhu, ou o coração é tão puro como sada. It's not possible Mas, for her to give up these 5 things. para uma dama casta, não é possível abandonar todos esses 5 elementos. Mas as gopis, elas abandonam tudo. Abandonam tudo por Krishna, por mim, por Krishna, diz Govinda. So much anurag towards Govinda. Tem tanta anuraga em direção a Govinda que elas abandonam tudo, todas as regras. Elas quebram todas as regras. Na param nirvidam, param sa sadhu kritam. Just like Brahma, if someone attains the age of Brahma, and if I serve your lotus feet, even then, I cannot be free from your debt. Assim como Brahma, mesmo se eu servir os seus pés de lótus, eu nunca poderei me livrar
Eu nunca poderei lhe pagar de volta. No Srimad Bhagavatam, Krishna diz: eu estou sempre em débito pelo amor das gopis. Então, de acordo com a sua rendição, eu vou te dar prema. Vishwanath Chakravarti Pada, ele faz o comentário. É assim como uma negociação. É um amor. É um prema transacional. A mesma quantidade que você dá vai ser a mesma quantidade que você vai receber de volta. O mesmo valor que você dá de rendição, a mesma rendição, você vai receber de volta. Nem mais nem menos. Aquilo que você dá, você recebe de volta. Então as pessoas estão coletando muito dinheiro e colocando, por exemplo, no casamento das filhas. Porque a vida de casado é assim. Uma pessoa, ela, por exemplo, ela tem muito dinheiro e ela pensa, por que eu vou gastar esse dinheiro no casamento da minha filha? Então a filha chora e a pessoa pensa, eu também vou chorar, eu também choro. Então, é um ciclo do karma que o Gurudeva está explicando. Mais ou menos isso. Fez outra pessoa chorar, então vai chorar também. Toda ação ela tem uma reação igual e oposta. É karma chakra. De uma forma ou de outra, se você fez algo mal para alguém, você terá isso de volta. Por essa razão, aqueles que são inteligentes, eles pensam, tudo que vem é pelo desejo de Deus e tudo que se vai é pelo desejo de Deus. Mesmo que alguém sofra um abuso, ele vai glorificar e vai pensar, não importa, é tudo a mesma coisa. O que Ramachandra me der, eu vou aceitar. Aceitar qualquer coisa que venha para mim. Então, se você tiver ego, você nunca terá essa perspectiva. Tudo o que acontece, acontece pelo desejo de Ramachandra. Quer você queira, quer não. Se a pessoa pensar, eu mereço todos os tipos de respeitos e glorificações, eu mereço a melhor guirlanda. Uma vez, havia uma grande assembleia e todos estavam recebendo guirlanda. Aí no dia seguinte eles deram guirlanda a todos, menos para esse Santa Mahatma. E esse Santa Mahatma disse, todo mundo recebeu, mas eu não recebi guirlanda. Então ele veio e no final ele recebeu uma guirlanda a menor, a mais simples. Isso acontece. E aí ele ficou sentido. Todos receberam guirlanda, mas para mim nada. Quer dizer, eu tenho uma, só que é muito pequenininha com relação às outras guirlandas. Então, tudo acontece pelo desejo do Senhor Ramachandra. Tudo depende do seu desejo, da sua vontade. Aqueles que compreendem isso, aqueles que compreendem, eles não se sentem tristes, não sentem tristeza e nem felicidade, porque isso é Bhakti. O que nós podemos fazer é tudo pelo desejo do Senhor Supremo. O que quer que seja o desejo do Senhor Rama é perfeito. Então, as gopis, como eu estava explicando, elas abandonam essas etiquetas, a timidez, a paciência, a boa natureza, todos os laços familiares, elas abandonam tudo e elas vão correndo em direção a Krishna.
So prema of Krishna is like pulling them Então, o towards prema de Krishna. Krishna está puxando elas, After hearing empurrando the elas em sound direção a of Krishna. Depois de ouvir o som da flauta de gopis are Krishna, running so as gopis elas começam a correr muito Very rapidamente. important verse this is. Esse é um verso muito importante. Depois de ouvir o som da flauta de Krishna, as gopis vão correndo. Krishna played the flute and Krishna, increased the ele prema. toca a flauta e aumenta o prema. They have so much enthusiasm, so Eles têm much curiosity. tanta curiosidade, tanto entusiasmo de encontrar Govinda, que elas vão correndo muito rapidamente. E todas as gopis, elas são unidirecionadas. Full focus there that O how to foco encounter delas Govinda. é como podem encontrar com Govinda. So beautiful. When gopis are Isso é running, muito belo. Quando as gopis estão correndo, the earrings, os seus brincos, eles estão assim, balançando. they're swinging in their ears. It's unique Vão and balançando na orelha. É único e inigualável. like two lightnings Assim como dois colliding raios with each other. que Like colidem when there's um com o lightning, outro. Quando tem, thunderstorm, assim, por exemplo, uma tempestade e você tem raios. first the body of the gopis is O like corpo a das divine gopis effulgence é assim como uma refulgência and the earrings dos raios. E os brincos das gopis earring is so beautiful. é uma refulgência divina. E os brincos das gopis Two lightnings são como dois raios each other. encontrando um com o outro. É muito belo. To meet Govinda when Para they're encontrar Govinda, the beautiful beauty of the earrings. então a is beleza explained also. desses brincos é explicada também. The effulgence of the gopis is A like the refulgência divine lightning, and the das gopis é effulgence assim of the como earring also um is raio also lightning, divino. and the two E lightnings também a refulgência dos brincos são como colliding with each other, também and it's so beautiful. um raio divino. Então os dois se misturam e é muito belo. Quando as gopis elas vão encontrar com Krishna, They are wearing many ornaments. elas estão usando diferentes tipos de ornamentos. Like during time of wedding, Então, durante o momento do encontro, bride wears a lot of jewelry. desculpa, durante o momento do casamento, a noiva ela está cheia de ornamentos. As gopis também, quando elas vão se encontrar com Krishna, elas estão com os ornamentos. They are completely surrendered. Porque elas estão completamente rendidas a Govinda. Very nice, beautiful Desneshamangitam Tadananga Vandanam. By the sound of flute, Pelo som da flauta, their heart was stolen by o coração delas foi completamente roubado por Krishna. Por essa razão, elas estão correndo the sound of flute of Krishna. pelo was som da stolen flauta de Krishna, que está chamando a elas. Very nice, beautiful. É muito belo, é muito Like this. bela essa explicação. And together, how many gopis are running? E juntas, quantas gopis estão ali correndo para encontrar com Krishna? Zillions. Milhões, trilhões. Shatakoti gopi. Some 300 crore gopis. Então, 3 bilhões de gopis. Can you calculate? Vocês conseguem calcular? So 3 billion. Então, 3 bilhões. 3 bilhões de gopis. Yogamaya arrange everything. Yogamaya, ela arranja tudo. This is transcendental É Dhamma. a Prakritadam. O Dham transcendental, ele expande e diminui de acordo com o seu próprio desejo, assim como uma lótus. When it closes its Quando petals, fecha it suas looks pétalas, small. parece And when menor. that same lotus, E o mesmo when it lótus, receives the quando sun rays, recebe it os blooms raios and it becomes do huge. sol, Exactly in ele the same way, desabrocha Dham, e fica it muito expands grande. and it shrinks. Da mesma forma, o Dham sagrado, ele expande e diminui. Expande e diminui, assim como a lótus. And all these pastimes are E todos esses happening by passatempos, Yogamaya. eles vão acontecendo por um arranjo de Yogamaya.
lila is manifesting in the words of Yogamaya. Essas not by lilas Mahamaya, by se Yogamaya. manifestam por Yogamaya, não por Mahamaya. Yogamaya, ela está assistindo, auxiliando em todos esses passatempos, expandindo e diminuindo o Dham, e também convidando todas as bilhões e bilhões de gopis To meet with Krishna para there. encontrar com Krishna. Very nice, beautiful pastimes. É um passatempo muito belo, é belíssimo. So for this regard, Então, por essa razão, 1 crore is like 7 zeros. 100 crore is like 1 billion. संविष्ट प्रजा साधु आप लोग ये साधु व्यवहार Your activities are felt like a sadhu. as atividades devem ser assim como de um There's so sadhu. much deep attachment towards me, so much deep anurag towards me. Tem tanta anuraga em relação a mim. You have given up the most 5 primary ornaments of Então, the lady who been Vocês abandonaram os 5 ornamentos coming here. de uma dama, It's not de uma mulher ordinary, casta, it's not e vieram possible for até anyone. mim. Isso não é possível para qualquer In uma. Sakyata, it's not possible. It's only possible in the paramour mood. Isso só é possível no humor diamante, não é possível em Sakyat, no humor de casado, de esposa. Isso não é possível, somente no humor diamante, porque as gopis, elas abandonam tudo e elas correm em direção a Govinda. So, the paramour mood is Então, higher. esse humor diamante é mais elevado. Isso também foi estabelecido aqui. Então, isso também significa que as esposas de Krishna, Their mood is not higher than the o, paramour mood. o humor delas não é mais elevado que o humor diamante. Por isso, o humor diamante é mais elevado. Vocês compreendem? If you imagine, okay. Então, procure compreender. Em Dwarka, se Krishna ele fosse fazer raça em Dwarka, imagine, isso não é possível. Somente imagine. Krishna playing the flute. Krishna Okay, if toca you a flauta. imagine, it's not possible though. Né? But just Não é please possível. imagine. É só procure Will the wives imaginar. come running like this? As esposas, elas viriam correndo se Krishna tocasse a flauta em Dwarka? Não. Why? Because in the Sakyata, Porque no Sakyatya, able to break the rules and elas não regulations of the podem quebrar society a regra and e follow regulação da sociedade. E elas têm elas estão atadas, mas as gopis, elas quebram todos os obstáculos. Elas quebram todas as regras. E elas não têm também nenhum tipo de laço, não estão atadas por nenhum tipo de relacionamento. In reality, Na verdade, the gopis as gopis, have no putras and no children. elas não têm putra, elas não têm filhos. Gopi Gita, Em Gopi Gita Patisutanya, é dito, Patisutan, I give up on Patitsudan, husband, eu children. abandono tudo, abandono esposo, filhos, nós abandonamos nossos esposos, nossos filhos, nós abandonamos tudo e viemos aqui para encontrar com você. So here, Vishwanath Chakravarti, Então, o Vishwanath Chakravarti Pada, ele explica, all the gopis, todas as gopis, those who met with Krishna, in aquelas que Rasa, encontram com Krishna na dança da raça, had no children, elas não okay. têm filhos, não têm crianças. They they're staying with their family members, right? Elas ficam com seus membros da família, com a sua família. They are thinking Mas elas that pensam their relative children is que their as children. crianças da família são seus próprios filhos, mas elas não têm seus próprios filhos. Por isso que elas falam que abandonam os filhos, mas elas não têm filhos. It's coming for them. But here, one more secret is Mas there. tem mais um That segredo. if you say, the Yogamaya does not allow gopis to have children. A Yogamaya, ela não permite que as gopis tenham filhos, mas as gopis que têm filhos, aquelas gopis que têm filhos, que já possuem filhos, elas não têm o desejo de adentrar a dança da raça. Então, o Yogamaya, ela para Those essas same gopis. gopis, Então, essas mesmas gopis, they are staying in their elas houses. ficam nas suas The casas. foundation of their house. Elas estão atadas pelos laços familiares, essas que têm filhos. So there are many kind of secrets. Então, tem diferentes segredos. Vishwanath Chakravarti Pada, nos seus comentários, ele explica
even if you think a gopi has children, Mesmo que você then the pense Yogamaya que a Gopi tem um filho, does not let the gopi então Yogamaya, have the desire ela to não meet Krishna. permite The que gopi does try a to Gopi meet with tenha Krishna, but esse desejo de encontrar com Krishna. A Gopi até quer encontrar com Krishna, mas não vem o desejo. like Anuraga is not coming with Nitya Siddha gopis. A Nuraga não vem To enter Ras, para adentrar a dança da raça. there are many kind of rules and regulations. Há muitas regras e regulações que são necessárias. If you don't associate with Nitya Se você não se Nitya Siddha associar gopis, com Nitya Siddha Gopis, Yogamaya, ela não permite entrar na dança da raça. all qualities are covered. Todas as qualidades, Work in Braj, por exemplo, nascer em Braj, tudo. the Nitya Siddha gopis, Mas se não for Nitya Siddha Gopis, se não se associar com essas Gopis, Radha, Lalita, que são a manifestação da potência de prazer, se você não se associar com elas, então Yogamaya, ela não permitirá que essas Gopis entrem na dança da raça. you must understand this very clearly. Então procure compreender isso muito claramente. Lakshmi Devi wanted Lakshmi Devi, ela queria entrar na dança da raça. what does Lakshmi want? O que Lakshmi Devi queria? That I want to enter Ras in my own form. Ela queria entrar na dança da raça na sua própria forma. Someone says, right? They say, Gurudev. Okay, I also want to dance. Então, por exemplo, uma pessoa, que ela fala, eu também quero dançar, mas a pessoa não tem coordenação. Uma pessoa põe a mão direita para cima, a outra põe a esquerda. Então, para dançar, para fazer uma coreografia, você precisa praticar por pelo menos 20 a 25 dias para poder dançar. Então, agora, se você for dançar assim, sem nenhuma prática, como que a pessoa vai dançar? Okay, if it's your desire. Ok, se é seu desejo, então, de dançar assim, então fica lá no fundo, né? So those Então, who are aquelas pessoas que são bons dançarinos, boas dançarinas, elas ficam na frente. what they are doing, oh my God. Então, aquelas que não sabem dançar ficam atrás. You have to Você tem que properly praticar present da forma correta para poder fazer uma dance art, all apresentação. kind of art. Essa é uma The more you arte. practice, then it Quanto will mais work. você pratica, melhor você fica. Se você não praticar, How possible? como é Because possível? they're thinking, Porque elas pensam, as pessoas pensam like, no, you have to practice very nice. que não precisa praticar, mas sim, precisa praticar. Eu me lembro uma vez, So in a fair, like a festival, era um festival, they are having e nesse festival de 3, 4 dias tinha muitas celebrações. Então, nesse festival ia ter uma apresentação de teatro, um drama. Então, uma pessoa pensou, to join the theater, and everyone was assigned a role, and we todos practiced a tinham role o seu papel, e aí essa pessoa não tinha recebido um papel no drama, She no teatro. want a role. E a pessoa queria muito participar. Then the director said, okay. Aí o diretor I da give peça you the role falou, of tá bom, eu vou te dar a dead então body, o papel de uma pessoa morta, a dead, one dead soldier. de um soldado morto. Like two kings fight with each other. Por exemplo, dois reis estavam The scene brigando is coming. um com o They keep outro. picking up the scene. Aí tinha a cena nessa peça que ia ser apresentada. Dois reis, eles iam lutar um com o outro. E aí os soldados iam morrer. Então você rola assim e morre. 8 to 10 people are like just sleeping there. You just have to lie down Então there. você só deita lá e And finge that's que tá like, oh, a morto. dead person. And then it look like so many people died like that. Então ia parecer que muitas pessoas iam morrer nessa batalha. So it is not actually a rule. It's just like that. Então não era, na verdade, um papel. And you're just lying down. Você só deita ali e finge que tá morto. The audience is seeing. E ali a plateia vai ver, Everyone is thinking, okay. E todo mundo vai- come in the frame anyhow. vai pensar ali, a pessoa é um morto, né? E era época do frio, do inverno, e tava muito frio na Bengala. During the season, that time, this Durante tornado was going on. aquela estação tava muito frio. So
So he thought, oh, it's not the time for my role now. When they will call me, I will go. So in Bengal, Então, a pessoa que ia fazer esse papel de soldado morto, ele estava esperando o momento dele. Aí, na Bengala, tem esse lanche, que é tipo um arroz, uma pipoca de arroz com temperos. E aí você coloca óleo de mostarda e mistura. É uma pipoquinha de arroz temperada com óleo de mostarda. Então, eles fazem isso fresco e quente. Eles esquentam esse arroz e eles se tornam uma pipoquinha. E aí eles misturam com óleo de mostarda puro. E aí eles misturam assim. Colocam também pimenta picadinho assim. Coloca condimentos e come. É muito bom, muito gostoso, muito saboroso. E esse óleo de mostarda, ele ajuda a segurar o frio. Então essa pessoa estava comendo, esperando a vez dele de entrar no teatro, a vez dele de atuar. Então os reis estavam brigando um com o outro. E as cortinas abriram. E aí falaram para ele, vem, agora é sua hora. O que você está fazendo? E aí ele saiu correndo. E ele estava comendo aquele alimento. E aí ele estava comendo aquilo, saiu, entrou correndo e deitou, fingiu que estava morto. Mas aí ele engasgou, ficou preso na garganta dele. E aí ele começou a ficar com soluço. E aí as pessoas começaram a dar risada. Assim, como assim? Se todo mundo morreu, por que aquela pessoa está com soluço ali? Por que ele está vivo? Aí o diretor, ele disse: então 100 soldados morreram. Mas aí ele teve que mudar. Então 99 soldados morreram, mas um está ferido. O diretor, ele teve que mudar. Então, na verdade, não foram 100 que morreram. 99 morreram e um está ferido. Porque ele estava ali soluçando. Aí ele falou, ué, mas o que aconteceu? Você não morreu? Ele falou, desculpa, não é minha culpa. O arroz ficou preso na minha garganta, por isso que eu fiquei com soluço, não estava conseguindo respirar. Então, o papel dele era de uma pessoa morta, mas ele não conseguiu cumprir. Então, o diretor dizia: 1000 pessoas morreram, 100 pessoas morreram. E aí, de repente, ele viu que a pessoa estava se mexendo, estava com um soluço ali no meio da peça. Então, na verdade, 99 soldados morreram. E ele está ferido. Então, a gente tem que levar esse soldado para o hospital. Ele teve que mudar ali na hora. Inventar. Improvisar, né? You become sad when so many people die, but here, in this theater, everyone was laughing. Então, as pessoas normalmente ficam tristes quando alguém morre no teatro, mas lá todo mundo começou a rir. Era para ser algo dramático e virou algo cômico. Todo mundo começou a rir. Então, da mesma forma, estou explicando porque Lakshmi Devi, ela quer entrar na dança da raça, mas não é possível. Lakshmi, ela quer entrar no passatempo da dança da raça. Mas qual foi o único erro? É necessário nascer do ventre de uma Gopi, aprender a fazer as alimentações que a Gopi faz, casar com um vaqueirinho, encontrar com Krishna. E antes disso, é necessário se associar com as Nityasida Gopis. Sem a bondade de Srimati Radhika, ninguém pode nunca encontrar com Brajendanandra Shamasundara. Você pode fazer o que você quiser. Mas se você quiser entrar Derlalit Naik, a rata de Derlalit Naik, é necessário a associação
rule that you have to associate with the Nitya-Siddha Gopis. com a Nitya-Siddha All Gopis. qualities, Então, all arts you can learn. todas as artes, todas as qualidades você poderá aprender. Tudo você receberá a educação apropriada. Mas se você não se associar com as Nitya-Siddha Gopis, então Yogamaya, ela não lhe dará misericórdia. This was Lakshmi's fault. Mas esse foi o único erro de Lakshmi. She did not want to take the guidance and shelter of Ela não the quis se abrigar e receber a guia e orientação das Nitya-Siddha Gopis. Por essa razão, Lakshmi, to enter us in her own. ela quis adentrar a dança da raça. Ela quer adentrar a dança da raça na sua própria forma. Why do E ela I pensa: accept someone's guidance or eu sou Lakshmi, por que eu tenho que aceitar o abrigo e a guia de alguém? Por que eu preciso estar sobre o abrigo e guia das Gopis e Irada? very nice, beautiful katha. This Então é um belíssimo kata. it's time up. Agora, It's nosso 7:30. tempo já está acabando, são 7:30. I have to leave in Eu preciso 2 sair hours em 2 horas to go to the airport. para ir para o aeroporto. Muito bom. Então isso é maravilhoso. So Prema Vivarta Então, Prema Vivarta, is coming. It's a meeting in separation. quando tem o encontro e o estímulo do encontro e da separação. This is called Então, isso é chamado Srimati Radhika. Shrimati Radhika, Lamba mood. no seu Vipralambha, Mood meeting is manifesting. no seu humor de Vipralambha, Stimulation of meeting in de separation. separação, ela manifesta no seu coração. Stimulation of meeting in separation. Então, o estímulo do encontro Such a huge whirlpool of e o divine estímulo Radhika da is thinking, separação, Krishna porque is tem esse left me, redemoinho do amor divino. separated from Krishna. Shrimati Radhika, ela está pensando: Krishna me abandonou, Krishna foi embora. Thinking about Krishna, Krishna, Krishna. She's so Então ela está pensando: Krishna, Krishna, Krishna. Então às vezes ela adentra neste humor que ela está se encontrando com Krishna, mesmo estando em separação. like she's sitting alone. Por exemplo, ela está sentada sozinha e ela está chorando e chorando por Krishna, pensando: oh, Krishna, 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 nesse humor de separação. Enquanto isso, Shrimati Radhika, ela própria, o que ela faz? Com suas mãos, ela cobre seus próprios olhos e fecha. E ela pensa: Who am I? quem eu sou? She's thinking that Krishna is here. E ela pensa que ela é Krishna e que Krishna está fechando os olhos dela. Então, esse passatempo, Srimati Radhika is Shrimati Radhika, ela pensa that Krishna has que come. Krishna está chegando. And sometimes during Krishna, when Krishna is meeting, E Srimati quando Radhika is sitting, Krishna comes from behind. Krishna, às vezes, quando eles se encontram, Krishna, ele vem por trás e cobre os olhos de Shrimati Radhika. And then Krishna asks, Então, Krishna pergunta: who am I? Guess who? adivinha quem é, né? Quem eu sou? E Shrimati Radhika, da mesma forma, quando ela está em separação, This pastime stimulated in her heart. tem esse estímulo With her own hand, no she's seu coração que com a própria mão ela cobre os seus próprios olhos. And she's thinking, E ela Krishna is pensa: standing right Krishna behind her, está bem and atrás de he mim has covered her eyes. e ele que está cobrindo os meus olhos. Com as suas próprias mãos, com seus próprios dedos, ela está cobrindo os seus olhos. Mas ela pensa que Krishna está bem atrás de And mim he has covered her eyes. e que And ele she's saying herself, who está am cobrindo I? os olhos. Então ela But se she's pergunta: thinking like Krishna is standing in the back, adivinha quem é? saying, Pensando que Krishna está ali atrás dela. in the same way, Srimati Então, Radhika, this is Shrimati called Radhika, whirlpool of divine love. então isso é chamado redemoinho do amor divino. The stimulation É a of estimulação meeting and separation. do encontro na separação, This is whirlpool of divine love. redemoinho do amor divino. So in separation, meeting is coming. Então, na separação, o encontro vem. E na separação, o encontro, e no encontro, a separação We vem. go to Por exemplo, Prem Sarovar Katha is there. No Prema Sarovar Radha and Katha, Krishna both are meeting together. Radha e Krishna, eles estão sentados no mesmo local. E mesmo assim, Shrimati Radhika, depois ela ouvir dizer que Madhusudana foi embora, So beautiful pastime. é um passatempo muito lindo. So stimulation of separation Então, in meeting. o estímulo da separação no encontro, Srimati Radhika is sitting in the lap Shrimati of Radhika, Krishna. ela está sentada no colo de Krishna. Is of rendering all kind of service to her also. E Krishna está oferecendo todo tipo de serviço a ela. E enquanto isso, de repente, Was moving around the face of Srimati Radhika. um abelhão negro vem Krishna
na frente do rosto de Srimati Radhika. Give a sign, instruction to Madhumangal, and Então Krishna ele dá a instrução a Madhumangal came with a stick, e Madhumangal ele vem com uma varinha put the black bee away. para afastar o abelhão negro. Aí Madhumangal começa a correr atrás do abelhão negro. Madhusudana has gone and now it will not come. E aí Madhumangal ele diz: Madhusudana foi embora e não volta mais. O abelhão negro foi embora. Means the Madhusudana significa o abelhão negro. gone and will Ele foi embora e não vai vir aqui perturbar você. Mas Srimati Radhika, o que ela entende nesse momento? Ela entende que Madhusudana significa Krishna. she understood that Krishna Então ela has gone entende and que will Krishna foi embora, mesmo Krishna estando ali com ela. enter her ear. Então assim que essas palavras Stimulated in her entram heart, even during no the seu meeting. ouvido, Madhusudana And foi embora, oh Krishna, Krishna, and ela she fainted. entra nesse estímulo da separação. Então ela começa a sofrer. See, this is such high stage Então, of prema. veja, isso é um estágio tão elevado de prema. Separation while meeting. Então, separação no encontro. There are many reasons why Krishna Há went to diferentes Vrindavan to razões porque Krishna foi de Vrindavana para Mathura. Krishna thought Mas Krishna, that I ele am with pensa, her right eu now. estou com ela, And agora eu she's estou com thinking, ela. E ela está pensando que eu fui embora. And in the separation mood, she is E completely nesse absorbed. humor de separação, ela está So, completamente if she's completely absorta. Então, se ela está absorbed, completamente then she will absorta meet me in the na separation. separação, então ela vai me encontrar na separação. Então, ela poderá Then she pensar. will laugh. She will dance in Ela, ecstasy. Oh, ela Krishna. irá me encontrar e ela vai dançar em êxtase, ela vai dar risada. Então, Krishna está pensando assim. The highest meeting will happen. Esse encontro mais elevado irá acontecer na separação. Esse estímulo de Krishna vem. Aonde ela vê Krishna. Onde ela olha, para onde ela olha, ela enxerga Krishna. Srimati Radhika, ela vê Krishna em todo local. Então ela vai ter essa realização de que Krishna não foi embora. Mas na verdade Krishna ele nunca abandona Srimati Radhika. Krishna ele não foi para Mathura Dwarka, apenas numa outra forma. A sua forma principal está sempre presente. Nunca coloca os pés para fora de Vrindavan. Então, esses estímulos de encontro e separação, Krishna manifesta essas lilas. Então, indiretamente, na forma invisível, Krishna ele fica em Vrindavan. Da mesma forma, Srimati Radhika, na forma invisível, ela está também na transcendental Goloka Vrindavan. Por essa razão, onde o Shastra diz, aonde tem Radha, tem Krishna, e onde tem Krishna, tem Radha. Eles nunca se separam. Assim como o fogo e a potência de esquentar, eles estão sempre juntos. Aonde está o fogo, o calor do fogo está junto. O poder de esquentar, o calor, ele nunca pode estar separado do fogo. Se você colocar ali o fogo, ali vai esquentar. Se você colocar perto ou longe, ele vai também esquentar. O fogo, ele não está se espalhando, mas o calor, ele vai se espalhando. Então, o fogo e o calor, eles nunca estão separados. Da mesma forma, Radha e Krishna e Radha, eles são um. Apenas para manifestar os diferentes passatempos de Yogamaya, ela faz esses passatempos de encontro e separação, mas não há separação. A doçura e as doçuras transcendentais é organizada assim por Yogamaya, para saborear as doçuras transcendentais. Encontro na separação e separação no encontro. Dois belíssimos passatempos eu expliquei. Sarovar Kata e Vrindavan Kunja. Então, Srimati Radhika está absorta nesse humor de separação de Krishna. Mas Krishna, o próprio Krishna, o próprio Krishna cobriu os meus olhos, mas ela mesma cobriu seus próprios olhos. Krishna também diz no Chaitanya Charitamrita, Radha, você está dizendo durante o encontro em Kurukshetra. É uma belíssima explicação. Krishna está dizendo, Radhe, eu
Never separate what separated from Nunca you, me separei de você, na realidade. on that day, Então, escute, naquele dia, saying Krishna has left me. no dia que você disse, o Krishna me abandonou, eu estava com você. So the time you saw the footprint and you saw Naquele, the footprint of Krishna, I was standing right there. naquele momento que você disse que viu as minhas pegadas, eu estava bem ali, mas você So much anurag, so much deep attachment towards me. tinha tanto anuraga, estava nesse humor de separação que você estava pensando que eu não estava lá. Mas eu estava lá, eu estava ficando bem ali. Mas você tinha tanta anuraga, estava tão absorta neste humor de separação que você não me viu. So I can never be separated from you. Então eu nunca posso estar separada de você. E as gopis dizem, Vishwanath Chakravarti, ele diz, Then why did you leave? Tell me. por que você foi embora? Me diga. You went, right? You went or not? Você foi ou não foi? Por quê? Nos diga. I don't want to hear what you're blabbering. Eu não quero ouvir Only your tattva siddhanta. o seu Tattva Siddhanta. Me diga, por que você foi embora? And Krishna said, Então Krishna diz, se você falar assim, because I wanted to see the darshan of Mahabhav. porque eu quero ter o darshan de Mahabhav. The dense prema that you have Então for é me um is prema unique tão and unparalleled. condensado que você tem por mim, que ele é único e incomparável, sem igual. I was hiding behind Então the trees eu and estava witnessing atrás das árvores classic static. e vendo, presenciando esse humor estático e condensado de Mahabhav, porque somente na separação você pode medir o amor. If you take a piece of Se você pegar um pedaço like in a huge piece of ice, you cannot um pedaço de gelo, você não what's the consegue length of it. medir But a quantidade de água, mas the bucket and you can measure it. a profundidade, perdão. Mas se você colocar essa água num balde, você consegue colocar a mão e medir. O líquido é mais fácil e é mais difícil de medir aquilo que é sólido. Da mesma forma, quando essa água se transforma em gelo, está sólida, você não consegue colocar a mão e sentir e medir. Mas quando derrete, você consegue facilmente colocar a sua mão e medir. Da mesma forma, durante o encontro, prema, To measure the prema, para medir o prema não é fácil durante o encontro. separation, Mas na separação it's get very easy. fica muito fácil de medir The prema. o prema. That's why separation is so special. Por essa razão, a separação é tão especial. Mahaprabhu came Chaitanya Mahaprabhu, ele and veio he manifested e ele and manifestou preached e pregou Vipralambha. Why he Vipralambha, glorified the separation? esse humor de separação. Por que ele glorificou esse humor de separação? Because Porque separation, Viraha, separação, it has a relishment of divine mellows that is unique and tem unparalleled. esse sabor During the meeting, da maybe the doçura physically transcendental, meeting, but the mind que é can be único here and there. e incomparável. Durante o encontro, você pode In separation, saborear, the mas mind is a mente ela completely pode one estar point. diferente, em outro local, diferente, apontando para outro local. Mas na separação a mente ela está unidirecionada. Isso é uma perspectiva muito elevada e exaltada. Encontro e separação, separação e encontro, ambos combinados e manifestam uma doçura elevada, única e inigualável. That's why Chaitanya Por essa Mahaprabhu razão, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, expressed the glories of ele separation. expressa as glórias da separação Always, what's the verse? sempre com o verso. The separation, A separação, so beautiful, and actually in separation, ela é can muito you relish bela. the E highest somente na separação você pode saborear as doçuras do encontro, as doçuras elevadas e transcendentais. So everyone eats some puffed rice. Então mixed todos with comam mustard oil and radish. esse arroz, essa pipoca de arroz misturada com óleo de mostarda.